Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 1, e nós vamos ler a partir do versículo 4. Marcos capítulo 1, a partir do versículo 4. Todos encontraram, irmãos? Evangelho de Marcos capítulo 1, a partir do versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Oremos, para que Deus nos abençoe no entendimento de sua palavra. Ó Senhor, obrigado por esta noite, obrigado por esse privilégio de estarmos mais uma vez reunidos diante de Ti, para engrandecer o Teu nome, mas também para ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Ajuda-nos a compreendê-la, ajuda-nos a sair daqui diferente de como chegamos. Que a Tua graça e a Tua misericórdia esteja sobre nós, dando-nos entendimento da Tua bendita palavra, em nome de Jesus, amém. Na doutrina de hoje, irmãos, nós vamos falar sobre arrependimento, e isso me fez lembrar de uma história que eu li há um tempo atrás. Um pastor foi convidado para falar com um homem que já estava quase morrendo, estava com câncer, já em estado terminal, e convidaram o pastor para dar uma palavra para ele, uma palavra para que ele pudesse se arrepender, crer em Jesus, entregar a vida dele a Jesus, nos últimos momentos da vida dele. O pastor então foi visitá-lo, e o pastor disse, olha, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador, mostrar para ele que você se arrepende de tudo que você fez. E o homem disse, mas pastor, o problema é que eu não me arrependo. Eu gostei de tudo que eu fiz, eu gostei de ter várias mulheres, eu gostei de beber, eu gostei das farras, eu gostava, eu não consigo me arrepender. E o pastor ficou meio desiludido com aquilo, tentou mostrar algumas passagens bíblicas para ele, mas não funcionou. O pastor ficou triste e disse, então eu tenho que ir embora. Quando o pastor deu as costas para ir embora, ele disse, espera pastor, só um minuto. Pastor, eu estou tão arrependido de não estar arrependido. Que situação, né? Estou tão arrependido de não estar arrependido. O arrependimento não é uma coisa fácil. Eu estava até comentando no grupo de homens, no último que a gente teve, que a gente costuma querer se arrepender muito rápido. A gente costuma pecar e imediatamente a gente acha que é arrependimento, Mas o arrependimento ele leva tempo, porque para eu me arrepender de verdade, eu preciso compreender o que é que verdadeiramente eu fiz, qual foi a profundidade do erro que eu cometi, a quem eu realmente ofendi. Por exemplo, um dos grandes textos que fala sobre arrependimento é o texto do Salmo 51, do rei Davi, quando ele diz assim, eu pequei contra ti, Senhor, somente contra ti. Ele não lembra dos filhos, porque ele adulterou, para quem não sabe, ele cometeu adultério, mas ele não lembra dos filhos, ele não lembra do povo, que ele era um rei, devia ter uma conduta real e tudo. Ele lembra de Deus. Ele finalmente entende que quem ele feriu em primeiro lugar foi Deus. Eu acredito que o arrependimento está nisso, nessa ideia de que nós ofendemos a Deus em primeiro lugar, mais do que tudo. O pecado é uma ofensa a Deus. Deus tem os seus mandamentos, Deus estabeleceu suas normas para que a gente viva a partir delas, e quando a gente peca, a gente ofende em primeiro lugar a Deus. Muitas vezes não há arrependimento em nós, porque o que nós cometemos, nós estamos preocupados se alguém sabe. Se ninguém sabe, se minha esposa não sabe, se meus filhos não sabem, se meus amigos não sabem o que eu faço, então está tudo bem. E aí, quando as pessoas descobrem, ainda não é arrependimento, é uma certa culpa, um certo remorso, porque alguém descobriu, vai falar mal de você, vão dizer que você não presta, vão falar que você não era nada daquilo que você dizia, ou seja, vão mexer no seu caráter, vão derrubar a imagem que você tinha.
tem nada a ver com arrependimento. Arrependimento é uma palavra que significa dar meia volta. Eu estava indo em direção contrária a Deus, e aí ao perceber que eu estava indo em direção contrária, eu dei meia volta, voltei para Deus. Isso é arrependimento. O texto que nós acabamos de ler, ele vai falar sobre essa condição de arrependimento. Eu fiz as anotações aqui. João Batista está batizando, ele está pregando e está batizando. É preciso que a gente entenda que tipo de batismo é de João Batista. Não é o batismo que Jesus ordenou. O batismo de Jesus era para quem cresce, depois que cresce, era batizado como um símbolo, não é? Um símbolo da morte para o mundo e da ressurreição com Cristo. Era assim que funcionava o batismo de Jesus. O batismo de João Batista é outro tipo de batismo. É um batismo com um simbolismo. Ele simboliza a condição do arrependido. A pessoa está arrependida e demonstra isso através do batismo. Então vamos entender isso por partes. Primeiro, houve um desejo muito grande naquela região ali onde João Batista pregava, um desejo muito grande das pessoas por Deus. Você pode perceber que quando ele começa a pregar, ele prega o seguinte: ele prega que o reino de Deus está chegando. Como nós já aprendemos, o reino de Deus não é aqui nem acolá. O reino de Deus não é num lugar. O reino de Deus é Deus reinando em cada um de nós. Então quando João Batista está dizendo isso, o reino de Deus está chegando, ele está dizendo assim: preparem-se, porque Deus está vindo para estabelecer o seu reino, que acontece de que forma? Todo aquele que crer nele e viver sobre a autoridade dele faz parte desse reino, está debaixo da condição desse reinado. Então ele começa a anunciar isso, que Deus está vindo com poder. E a gente sabe que esse Deus que está vindo era o Jesus, nosso Salvador, né? Ele está vindo com poder para mostrar que vai estabelecer um reino, e esse reino faz parte dele quem obedecê-lo. Então o que acontece? O texto diz que João Batista no deserto, pregando esse batismo de arrependimento, no verso 5, saíam para ter com ele toda a província da Judéia, todos os habitantes de Jerusalém. Ou seja, todos que cercavam João Batista, quando descobriram que ele estava falando sobre isso, sobre essa possibilidade de o reino de Deus vir, e de que havia uma necessidade das pessoas se ajustarem com Deus, todo mundo veio ter com João Batista. O que a gente percebe, duas coisas, né? Havia nessas pessoas um desejo por Deus, havia nessas pessoas um desejo por mudança. Arrependimento nada mais é do que isso. Um desejo por Deus, você quer Deus, você não aguenta mais viver aquela vida, você quer uma nova vida, e um desejo por mudança. No caso aqui do contexto de João Batista, era interessante porque a religião estava falida, o templo ele era corrupto, era um templo onde os sacerdotes eram todos corrompidos, o povo não acreditava mais, o povo não confiava mais nos sacerdotes. Então, quando o povo descobre que existe um homem, um profeta, anunciando que o reino de Deus está chegando, e que há uma possibilidade de arrependimento para adentrar a esse reino, o povo imediatamente vai em direção a João Batista, imediatamente quer conhecer de perto essa mensagem. E aí a gente percebe que para ter esse desejo por Deus, para ter esse desejo por mudança, é lógico que tinha que haver humildade. Por que tinha que haver humildade? Qual era o sinal de que a pessoa estava arrependida? Tinha um sinal. Não era chegar para João Batista e dizer assim: João, olha, nós viemos de longe e nós estamos arrependidos dos nossos pecados, nós queremos fazer parte desse reino que em breve será estabelecido. Não era só chegar e falar isso, tinha um sinal. E o sinal qual era? Uma coisa bem absurda. As pessoas chegavam e tinham que mergulhar no rio, tinham que ser batizadas por João, tinham que ser mergulhadas por João no rio. Me digam se não é necessário ser humilde para entender uma coisa dessas. Eu chegava até João e dizia: João, olha, nós estamos arrependidos. Você está arrependido? Então venha cá, eu preciso lhe dar um banho. Como se estivesse naquele instante tirando, né, as impurezas do pecado, simbolicamente, né, naquele instante. Aí, imediatamente a gente lembra daquela história do comandante Naamã, né, que tinha lepra, né,
o profeta pede que ele mergulhe no Rio Jordão, que é um rio imundo, né? E ele mergulhe 7 vezes. É preciso muita humildade, né? Que ele fala para o profeta: olha, lá onde eu moro, na Babilônia, tem rios lindos e maravilhosos e limpos. Por que você não deu uma ordem para mergulhar no rio de lá? E o profeta diz: não, mas tem que ser no Rio Jordão. E ele queria ir embora, ele não ia atender. Até que um dos seus soldados diz: comandante, o senhor já veio de tão longe, e o que custa tentar fazer o que o profeta está dizendo, né? E ele vai mergulhar, ele tem lepra, né? E quando ele mergulha as 7 vezes, ele sai de lá purificado. Eu não sei se a figura de linguagem de João Batista estava ligada a isso. Eu sei que era necessário muita humildade para a pessoa chegar e dizer: olha, eu estou arrependido e ter que dar um mergulho por isso. Mas me parece que Deus quer mexer com o coração dessas pessoas e dizer assim: se você está arrependido, então você vai ter que me mostrar isso por um sinal. Você vai ter que demonstrar isso com uma forma bem absurda. Não tem nada de sobrenatural no rio, nada de especial, nada. Mas era exigido esse gesto de se mergulhar para dizer que se estava arrependido. Eu acho que o ato em si aliviava a consciência. Eu acho que João Batista só dizia assim: você está arrependido? Ótimo, Deus vai te abençoar e quando Ele vier, reinará sobre ti. Eu acho que o mergulho, né, aliviava a consciência. Então isso dá para a gente entender o seguinte: que quando a gente está arrependido, não basta estar arrependido. Alguma coisa tem que ser feita para demonstrar o arrependimento. Os irmãos concordam comigo? Os irmãos não acham que só dizer estou arrependido, isso não basta? Nem na nossa consciência basta. É preciso fazer alguma coisa que comprove o arrependimento. Nem que seja uma coisa simples como dar um mergulho. Mas acredito que para Deus algo tem que ser feito. O arrependimento, como eu disse, ele não é simples. Mas a atitude do arrependido pode ser. Arrependimento não é simples, porque, como eu falei, você precisa pensar bastante no que fez e entender perfeitamente o que fez para poder realmente dizer estou arrependido. Se eu pudesse, nunca faria. O arrependimento é você dizer isso. Se me fosse dado outra chance, não faria jamais. Eu queria mudar, eu queria sair dessa situação, desse estado. Então, quando o arrependimento, como eu falei, não é simples, mas a atitude pode ser, por exemplo, alguém cai de joelhos, prostra o rosto no chão. É uma atitude simples, mas é uma atitude que mostra arrependimento, não é? Então, por exemplo, estender a mão que sempre se encolheu quando os outros precisavam, é uma atitude simples, mas é uma atitude de arrependimento. Eu estou estendendo a mão porque todas as vezes que precisava eu era tão egoísta que eu nunca ajudava, mas agora eu estou estendendo a mão. Por quê? Porque eu estou arrependido de todas as vezes que eu pude ajudar e não ajudei. E aí, no meu arrependimento, estou estendendo a mão. É simples, não é? É simples como, por exemplo, ir até alguém que você ofendeu. Tá, eu sei que você pode dizer assim: não, aí já é mais complicado. Depois de eu ter ofendido uma pessoa, ir até ela e falar alguma coisa e pedir desculpa, é uma atitude mais difícil. Seria difícil se ir até a pessoa para você se sentir bem, a pessoa teria que lhe perdoar. Ela não é obrigada a lhe perdoar, principalmente se ela não for cristã, né? Então é simples, porque basta você ir lá, não depende nada dela, só de você.
Se ela vai dizer sim ou não, se ela vai lhe tratar bem ou mal, não é com você. A tua parte é ir lá e resolver. Simplesmente isso. Enfim, uma atitude de dizer o que eu nunca disse. Um pai arrependido porque nunca disse eu te amo para o filho. E de repente chamar o filho e dizer: meu filho, eu te amo. Me perdoe por nunca ter dito isso, mas eu te amo. Eu tenho muita alegria de ser seu pai, tenho muito prazer em ser seu pai. Me perdoe por momentos em que eu não disse isso. Pronto, é tão simples. E é demonstração de arrependimento. Jesus, quando queria que houvesse em nós demonstração de arrependimento, ele dizia o seguinte: vá e não peques mais. Talvez agora você diga: não, mas isso aí não é simples não, pastor. E não pecar mais? Depende. Se a pessoa não tem prazer no pecado e é dito a ela: quer ficar bem? Não faz mais. A ordem é simples, não tem complicação. Você não quer fazer isso? Percebeu que te faz mal? Percebeu que ofende a Deus? Não faça mais. É simples. O arrependimento é difícil, mas a atitude do arrependido é simples. Por isso, meus irmãos, o que não podemos admitir é não termos nenhuma atitude e dizermos arrependidos. Se nós estamos arrependidos, alguma atitude, por mais simples que seja, tem que ser tomada de maneira que comprove que estamos arrependidos. Geralmente quando nós pecamos é porque nós trocamos a alegria de Deus pelo êxtase momentâneo do pecado. Mas se nós já experimentamos a alegria de Deus alguma vez, imediatamente quando a gente percebe que está perdendo essa alegria, foi o que Davi disse: Senhor, não me deixa perder a alegria da tua salvação. Quando ele percebeu que estava perdendo essa alegria, o que ele fez? Imediatamente ele deu a volta, ele se arrependeu e disse: não me deixa perder a alegria da tua salvação. Por quê? Porque esse êxtase momentâneo do pecado não pode jamais corresponder à alegria da tua salvação que é maravilhosa, que é plena. E aí significa o quê? Foi difícil para Davi dizer: não me deixa perder a tua alegria? Não foi. O mais difícil foi ele se arrepender. Mas tomar a atitude de dizer: eu quero voltar para ti, foi a mais simples que ele teve. Portanto, eu quero destacar, para concluir nosso pensamento sobre arrependimento, 3 lições. Primeiro, para o arrependimento verdadeiro, é preciso que você deseje Deus. Ninguém vai se arrepender se não desejar Deus mais do que o pecado. Enquanto você não tiver muito prazer em Deus, você não consegue se arrepender dos seus pecados. Enquanto você gostar demais do pecado, você não conseguirá dar as costas para ele. Somente quem conheceu a Deus, o amou, sentiu prazer nele, experimentou da alegria da comunhão, não tem mais prazer no pecado. Conhece profundamente o que é o arrependimento. A segunda lição é que é preciso humildade para buscar a Deus, para voltar para Deus. É preciso simplicidade. Não tem coisa demais, gente. Não tem que botar uma pedra na cabeça e ficar de joelho o dia todo. Não tem que ficar de joelho em cima do milho. Não tem que ficar sem comer. Não tem que fazer nenhum sacrifício, porque o sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Jesus pagou o preço para que você tivesse acesso a Deus. A única coisa que você tem que fazer, e ela é bem simples, é abandonar o pecado e voltar-se para Deus. Por que é que o diabo colocou na cabeça da gente que isso é tão difícil? Porque ele colocou na nossa mente que o prazer no pecado é mais forte e poderoso do que o prazer em Deus.
Mas se nós atentarmos para o seguinte: não pode o pecado ser mais prazeroso e poderoso do que o prazer em Deus, porque o pecado é um instante, o pecado é um momento, o pecado não passa de horas, depois eu tenho que retomar de novo. Mas a presença de Deus na minha vida é contínua, não se resume a um culto, não se resume a um momento de oração. Ele está comigo a toda hora, a todo instante, e quando eu o invoco, imediatamente sinto sua presença. Ou seja, o prazer e a alegria no Senhor não se compara ao instante do pecado. Não deixem mais o diabo enganar vocês, dizendo: não, o pecado é poderoso demais, você não consegue, porque o pecado te domina. Ele só domina porque você se deixa dominar por algumas horas e rende-se para o resto da vida por causa disso. Mas se você imediatamente compreendesse que aquelas horas não se equiparam a todos os momentos que você tem com Deus e que você pode ter, porque a palavra de Deus diz que basta que nós o invoquemos, basta que nós o invoquemos para que Ele se faça presente. Não há comparação de tempo, é muito simples. Não deixe que o diabo complique isso na sua cabeça. Quando você pecar e vierem um monte de coisas assim, não, agora não dá mais certo, agora não pode mais, você lembra que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar e nos justificar. Amém? Porque é uma promessa de 1 João 1,9, e essa promessa é simples. O que diz lá? Ele, parte dele, e nós só respondemos. A gente confessa e Ele nos abraça. É assim que funciona. A terceira lição é que o arrependimento, ele é comprovado. Eu sei que eu estou arrependido. O arrependimento é comprovado por um mínimo sinal de obediência a Deus. Um mínimo. Qual era o sinal que João Batista pedia a essas pessoas que se diziam arrependidas? Que elas fossem batizadas, que elas dessem um mergulho. Só isso. Se elas fizessem isso, elas estavam comprovando que estavam arrependidas de seus pecados. O arrependimento é comprovado em nossas vidas por um mínimo sinal. Uma coisa simples. Qualquer atitude de obediência a Deus, como por exemplo, vir cultuá-lo, já mostra que você está arrependido. Abrir sua Bíblia para ler a palavra já mostra que você está arrependido. Uma vez aconselhando uma jovem, e ela dizendo que tinha cometido algumas coisas erradas, e em determinado momento eu disse: você frequenta a igreja há quanto tempo? Ela diz: uns 10 anos. E eu perguntei: e como é que você lida com esse pecado? Eu me sinto muito mal, eu falo para Deus que me sinto mal, eu digo para Ele que quero sair disso. Os irmãos compreendem que coisa interessante. Ela peca contra Deus e busca a Deus. Ela peca contra Deus e fala com Deus, e pede a Deus que ajude, pede a Deus que a socorra. Por que isso? Porque nada pode nos separar do amor de Cristo. Nós não conseguimos. Nós fomos selados pelo selo do Espírito Santo. Então a gente até tenta, mas enquanto peca, sente falta, fome, sede de Deus. Portanto, o menor gesto, como querer ainda falar com Deus, querer ainda se justificar de alguma forma, esse pequeno gesto tão simples já pode dizer que você está arrependido. Alguém que mergulha no pecado e não se arrepende, não fala com Deus, não se dirige a Ele, nem lembra dele. Mas a mínima lembrança já é uma simples atitude de arrependimento. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque nesta noite Tu nos deste a compreensão do que significa arrependimento, e nós não apenas, ó Deus,
ouvimos a tua palavra, mas queremos guardá-la no coração, de maneira que nós possamos, ó Deus, assim entender que o maior desejo do Senhor é que nós estejamos ao teu lado. Por isso o Senhor fará de tudo para que esse sentimento de arrependimento esteja em nós, e de maneira mais simples possível o Senhor nos receberá. Que nós possamos crer nisso e viver a partir disso. Que o amor de Deus, a comunhão do seu Santo Espírito e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja derramada sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos.